Galera, o Warcraft tinha uma missão muito difícil, cara, que era trazer um gênero complicado demais, que é o gênero de games e adaptações de games para o cinema, principalmente, para trazer isso para as telonas, mas tinha um diretor que era fanático, que poderia ser aí a carta na manga para a Blizzard trazer aí o grande sucesso do Warcraft, que é o diretor Duncan Jones, e a gente foi lá no cinema e conseguimos assistir o filme. Então nós vamos falar aqui nesse vídeo todas as nossas expectativas, se foram supridas ou não, os pontos positivos e negativos. Então se você quer ver essa análise, fica aí, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito, porque depois da vinheta a gente já volta com Warcraft, Orcs, Homens, Duncan Jones, tudo depois da vinheta. Fala galera do canal Procube, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Gustavo, como eu falei, a gente foi nos cinemas assistir o Warcraft. A gente vai falar aqui nesse vídeo da nossa análise do filme, que a gente achou do filme, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua visualização, pelo seu like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, e se você gostar do nosso conteúdo, assiste mais vídeos e compartilha com seus amigos nas redes sociais, eu agradeço bastante. Então galera, fomos ao cinema assistir o Warcraft em 3D, tudo que tem direito e tal. E é o seguinte, cara, primeiro é o seguinte, o Warcraft é uma franquia de mais de 20 anos, então tipo, já é uma cultura que está consolidada e que tem todo um acervo, sabe, ao seu dispor, que todo um acervo de contexto, de narrativa, de personagens já consolidados. Não é uma história que foi criada agora e muito menos uma história que não tem, cara, credibilidade. Pelo contrário, ela é conhecedora de todos os fãs que estão indo aos cinemas, assim como eu, que já conhecia, que já tinha jogado os games da franquia. Tem tudo para ser um filme aí que pode sim conquistar novos fãs, porque não? A gente vai falar nesse vídeo da nossa análise. É o seguinte, como eu falei, o mundo de Warcraft é um mundo de mais de 20 anos, e são 20 anos, cara, de um detalhamento enciclopédico enorme, sabe? Com várias vertentes, com vários personagens de destaque, com várias narrativas. Isso é uma coisa muito rico de material. E Duncan Jones, que é o diretor desse filme, ele é um cara assim, simplesmente fanático pela cultura de Warcraft, fanático pela narrativa, fanático pelos livros, fanático pelo jogo. E tipo, ele era a pessoa certa para fazer essa adaptação, se é que ela poderia ser feita. E cara, felizmente o filme funciona pra mim, cara, sabe? O filme me agradou no sentido de que o filme é bem adaptado e principalmente de que o filme funciona pra sua proposta, sabe? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é o seguinte, pra mim o filme cumpre a sua promessa de apresentar pra gente o mundo de Warcraft, de apresentar pra gente protagonistas e vilões, e de apresentar pra gente principalmente o que pode ser o começo e o início de uma franquia que pode dar certo nos cinemas, novamente sobre a Terra-média, que é uma coisa que me agrada bastante, porque eu gostava muito do Senhor dos Anéis, aprendi a gostar de O Hobbit. Então tipo, se você gosta, cara, de Terras Médias, de conflitos entre homens e criaturas e tal, esse mundo de fantasia, é um filme para ser visto, é um filme que funciona. Eu vou falar um pouquinho mais agora detalhadamente sobre o filme, sobre o que me agradou a princípio, depois a gente fala do que não me agradou. Uma coisa que funcionou para mim de cara nesse filme é que, como o filme já fala, né, na proposta do filme, Warcraft, a batalha entre dois mundos, realmente é apresentado pra gente dois mundos diferentes. De um lado está Draenor, que é o mundo dos orcs, e de outro lado está Azeroth, que é o mundo dos humanos. E não só isso, cara, mas o foco narrativo do filme são dois focos diferentes, realmente. O foco, e isso foi uma coisa que me agradou, o fato do filme não ser, sabe, não ter uma narrativa focada em script do tipo, os orcs são ruins e os humanos são os bons, os orcs estão lá para destruir, invadir, acabar com tudo, e os humanos estão lá para proteger, porque tem sentimentos e eles são apenas criaturas e os outros são apenas criaturas. Não, cara, é um filme que foge dessa narrativa. Pelo contrário, dos dois lados, do lado dos orcs você tem protagonistas e vilões, do lado dos orcs você tem um protagonista, né, que é o cara lá que tá formando a família, que tem um lance com a criança, com o orc bebê lá, né, e tem um lance com a sua esposa. Então, e ele tipo tem um mago que é completamente ditador e quer acabar com tudo, e quer dominar tudo, sabe? E ele é completamente surtado, o mago e tal. E do outro lado você tem os humanos, cara, sabe? Que tipo, são os humanos, mas também tem o seu protagonista, sabe? Que tem um lance lá com a orc, né, fêmea, e tá meio prisioneiro e tal. E você, cara, tem também os vilões também do lado dos humanos, né? Que são aqueles caras mais canalhas e tal.
Então, e, tipo, eu gostei disso, de como o filme balanceia, sabe, cara? Você acaba se identificando com cada um dos personagens, você acaba se realmente tendo a se situar dentro dessa lógica de que um lado você tem os orcs, mas tem protagonistas e vilões, e do outro lado você tem os humanos, que também tem protagonistas e vilões. Isso pra mim foi uma coisa que funcionou logo de cara e que me agradou, o fato do filme fugir desses clichês de as criaturas, os orcs são criaturas impensáveis que não pensam e tal, eles são miseráveis e destruidores, e do outro lado temos humanos que são os detentores das emoções e tal. Então isso me agradou bastante. Esse filme é um filme que trabalha a narrativa do primeiro jogo de 1994. Trabalha basicamente com o início, né, que foi a primeira batalha épica e enorme entre os orcs e os humanos. O filme praticamente adapta essa sequência de 1994. E tipo, o filme funciona nisso, sabe, cara? Tem as menções para quem já é fã, tem coisas lá que realmente, você sendo fã, você entende melhor, você conhecendo o jogo, você entende melhor, você conhecendo o mundo, você se identifica com já personagens já conhecidos da franquia, mas você não sendo novo, você também não fica completamente aéreo e alienado ao filme. Isso também não acontece, fica tranquilo, beleza? E sem dúvida, uma das coisas que eu tava mais ansioso para ver nesse filme era a parte gráfica. E cara, eu que achei que Avatar realmente era bonito, eu que achei que Avatar era um filme lindo visualmente, porque eu lembro que quando eu assisti Avatar eu fiquei completamente surtado no 3D, porque realmente o 3D de Warcraft funciona muito bem, seja no óculos ativo ou no óculos passivo. É um 3D bem legal que me agradou, mas cara, a adaptação gráfica que eles fizeram dos orcs para esse filme é uma coisa completamente insana. Duncan Jones usou uma tecnologia e exigiu uma tecnologia realmente bem mais avançada do que Avatar. Você percebe isso desde o início do filme, porque tem várias cenas, cara, várias cenas que a câmera foca assim, sabe? Foca no rosto do orc e você vê, cara, completamente os poros, o suor, sabe? De uma maneira que não parece gráfica, sabe? De uma maneira que não parece gráfica, sabe? De uma maneira que parece realmente que aquilo é uma coisa real, cara. É incrível, cara. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo se você teve a mesma impressão que eu, mas pra mim, realmente a parte gráfica desse filme é uma das coisas fantásticas. Em vários momentos você não percebe que tal coisa é um efeito, mas é um efeito. Você acaba, pela lógica, a razão, você entende, não, aquilo não é um efeito. Mas, cara, funciona brilhantemente os gráficos. Era uma coisa que me preocupava, o fato de não ser uma coisa, de os gráficos não parecer pra mim uma coisa bizarra e esquisita, escrota, e não é. Os orcs pra mim são a melhor parte desse filme, tanto pela questão gráfica como pela questão de... É interessante você ver eles explorando emoções e tal, mas a parte gráfica desse filme realmente pra mim é uma coisa linda. Agora, falando dos problemas, um dos problemas desse filme é que basicamente o filme tem uma narrativa também pouco previsível, cara. Porque você tem o primeiro ato, né, que basicamente apresenta tudo, e depois você basicamente tem... Falei duas vezes basicamente, né? E aí depois você praticamente, para diferenciar, você praticamente tem uma narrativa que é eles saírem de Draenor e invadir Azeroth, né? Uma coisa contínua que você tipo já prevê durante todo o filme. A partir do primeiro ato você já prevê isso, os caras vão sair de Draenor, vão invadir Azeroth, tem o lance do portal, mas tipo é uma coisa, sabe, linear mesmo, contida, que você já prevê desde o início. Então o fato dela ser assim bastante previsível, ela acaba tornando-se uma coisa pouco atrativa, principalmente quando a gente fala das pessoas que não conhecem o game. Porque para quem conhece o game já quer ver o filme até o final, porque você quer descobrir, cara, né, afinal de contas, qual a adaptação que eles vão fazer no final, para o final da batalha, para o rumo que eles vão tomar. Mas para quem não conhece, cara, você tem que conquistar o público para ele assistir, mas não só assistir, mas ficar atento e identificar-se com a narrativa até o final. E isso é um problema que não acontece pelo fato da narrativa ser tão linear e previsível assim. Então é isso, galera. Pra mim, o filme de Warcraft basicamente é isso. Não é um filme brilhantemente executado, mas também não é um filme que deixou a desejar. No final das contas, pra mim é o seguinte: o filme de Warcraft, ele agrada aos fãs, porque afinal de contas você vai lá, você já conhece tudo, e o filme deixa e mostra tudo pra você que você poderia desejar. É um filme grande, é um filme bem feito em termos de material gráfico, em termos de material audiovisual. É um filme que faz jus à cultura de Warcraft, sabe, da grandiosidade. Inclusive tem um momento lá que eles
mostram a Azeroth e os outros mundos assim de longe, você fala, cara, isso é enorme, isso é absurdamente grande, pode ser absurdamente muito explorado. Então, tipo, é uma coisa que tende a crescer e talvez isso seja um atrativo muito grande para Warcraft. Eu gostei do terceiro ato, também não é uma coisa que você diga assim, nossa, caraca, sabe, uma coisa, putz, o terceiro ato não é tudo aquilo, mas também não deixou a desejar. É um filme que supre as expectativas, que vem e atende para a necessidade do porquê ele foi criado, tem uma possibilidade de expandimento muito grande, faz jus à cultura do Warcraft, faz jus às expectativas dos fãs, de quem já conhecia, mas peca no sentido de apresentar isso àqueles que não são conhecedores de orcs, que não são conhecedores de Warcraft, e talvez isso seja uma coisa muito comprometedora para o Duncan Jones, que queria fazer de Warcraft uma franquia, cara. Tem uma vez que você leva Warcraft para os cinemas para apresentar para pessoas que não conhecem o mundo de Warcraft, a cultura de Warcraft, você tem que focar na narrativa de personagens individuais para que as pessoas que não conhecem o mundo acabem se identificando, sabe, cara, se importando com os personagens. Então, como eu falei no início desse vídeo, como você tem vários vilões, como você tem vários protagonistas de ambos os lados, isso acaba dando um tempo de tela muito curto para que as histórias sejam apresentadas e principalmente para que nós, públicos, nos importemos e nos identifiquemos com cada personagem, com cada história, beleza? Então é isso, eu daria de 0 a 5 um 3 para o filme, essa seria a minha análise. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme. Muito obrigado por esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por tudo, valeu galera, falou!